Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano grosseiro e estendeu sobre si, como abrigo, no alto de uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela cuidou para que as aves de rapina não os tocassem de dia e os protegeu contra os assaltos dos animais selvagens à noite. Amém? Vamos fazer uma oração? Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, fala conosco nessa noite. Desvenda, Senhor, o profundo, o oculto e o escondido da tua palavra. Nós queremos ser transformada por essa palavra. Nós queremos ser edificadas por ela, Pai. Nós queremos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Abre cada coração das mulheres que estão aqui, cada coração das mulheres que estão assistindo pela internet. Pai, que a tua graça venha sobre as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Abre, Senhor, as janelas do céu sobre a tua igreja. Repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor, toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, que venha cair por terra agora. Todo sentimento que não vem de ti, todo pensamento que não vem de ti, todo pensamento acelerado, Pai, seja acalmado agora na autoridade que há no nome de Jesus, ó Pai. Que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a tua voz. Que o nosso coração seja uma terra fértil para receber esta palavra, ó Pai. Dá-nos graça e sabedoria para entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós, amém? Essa passagem é uma passagem muito profunda, e o tema que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: o clamor de uma alma. O clamor de uma alma. Se nós começarmos a ler aqui o 21, capítulo 1, fala que Davi houve uma fome sobre Israel, houve uma fome sobre o reino de Israel, aonde Davi era rei. E Davi, ele vê que aquela fome, aquela miséria, aquele tempo de sequidão não era normal. Porque ele sabia que tudo é Deus que faz. E Deus é que manda a chuva. E Deus é o dono de tudo. E Davi, ele era um homem fiel ao Senhor. E ele estava na presença de Deus, e ele estava com a vida em ordem. Então ele ora ao Senhor. Então se você começar lendo lá no 21, fala assim: durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho de Yahvé, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e da sua família sanguinária por terem assassinado os gibeonitas. Então Davi entendeu que aquilo que estava passando, a nação dele estava passando, não era normal. Mas existia então algo de Deus sobre aquilo ali. Deus queria mostrar alguma coisa, ele entendeu. E ele vai e consulta Deus. Aí Deus fala assim: é porque quando Saul era rei, ele descumpriu uma aliança minha. E ele matou os gibeonitas. Se nós formos ver para trás, em Josué, quando Josué entra na terra prometida, né, os gibeonitas, 2 gibeonitas enganam Josué. E fala que eles vieram de uma nação distante e queriam fazer uma aliança com Josué, que era o povo de Deus. E Josué, ele não ora a Deus para saber se aquilo era verdade ou se aquilo era mentira. Porque a ordem dada por Deus para Josué foi que eles teriam que entrar ali e destruir alguns povos que estavam ali e tomar conta daquela terra. E dentro dos povos que estavam condenados por Deus estavam os gibeonitas. Então eles não podiam fazer aliança com os gibeonitas. Só que os gibeonitas já sabiam disso, que eles seriam exterminados. Porque onde Josué passava, ele estava exterminando o povo, porque aquele povo era um povo que tinha se voltado contra Deus, e Deus então tinha aniquilado, e aniquilar eles da terra e dar a terra para o povo dele. Mas Josué não sabia, ele foi enganado. Mas ele faz uma aliança com aquele povo. E ainda mesmo ele ter sido enganado, aquela aliança Deus aceitou. E aí se passou o tempo de Josué, acabou, Josué faleceu. Depois entra o tempo de juízo. E nós sabemos que o tempo de juízo foram vários anos que não existia rei na terra, mas só juiz. Que aí era a época de Débora, de Sansão e de vários juízes, de Gideão, de vários juízes. Nessa época, eles continuaram com a aliança dos gibeonitas e eles continuaram vivendo junto com o povo de Israel. Porém, o povo clama por um rei e Deus,
Não era da vontade de Deus, mas foi por permissão de Deus. Deus unge Saul rei sobre Israel. E Saul, nós sabemos que ele começou bem e acabou mal. E dentre tantas coisas erradas que Saul fez, porque nós vimos na Bíblia que logo no começo do reinado de Saul, fala que Deus já negou Saul, como se Saul já não tinha mais a presença de Deus. Foi pouco tempo que Saul reinou de acordo com a vontade de Deus. E muitos anos, acho que são 38 anos, Saul reinou fora do propósito de Deus. Ou seja, ele fez várias coisas erradas. Dentro de várias coisas erradas, Saul quebra a aliança com os gibeonitas e mata boa parte dos gibeonitas. O que acontece? Com essa quebra de aliança de Saul, para vocês verem que a aliança com Deus é uma coisa muito séria. Deus, ele é um Deus de aliança. Nós vemos em várias vezes na Bíblia, tanto na passagem de Raabe, quando os espiões entram dentro da casa de Raabe, eles fazem uma aliança com Raabe. O muro de Jericó cai todo, só fica a casa de Raabe de pé, porque ali existia alguém que tinha uma aliança com Deus, e sobre aquela casa ninguém morreu. Todos que estavam dentro da casa de Raabe sobreviveram, porque Deus é um Deus de aliança, ele cumpre as alianças. E aqui existia uma aliança com os gibeonitas, embora não fosse da vontade de Deus, mas Deus consentiu. Saul, ele mata os gibeonitas, expulsa vários dele, quase ele extingue, mas ainda sobra alguns. O que acontece? Quando Davi reina, depois de muito tempo, houve uma fome. E aí Davi consulta e vê que era lá de trás o problema. E aí ele vai nos gibeonitas e fala assim: o que vocês querem que eu faça para vocês? Que vocês querem que eu dou dinheiro, ouro, o que vocês querem para que vocês abençoem a nossa herança, abençoem a nossa vida e tirem essa maldição sobre o povo de Israel? E aí os gibeonitas falam: nós não queremos nada, mas nós não queremos 7 homens da casa de Saul. Nós queremos 7 homens que vocês dê para nós, nós vamos matar esse homem, em troca de todos aqueles que foram mortos por Saul. Então nós queremos 7 homens. E Davi, muito entristecido, mas ele teve que fazer, porque existia toda uma nação sendo penalizada por causa daquele quebra de aliança de Saul. Então ele dá os 2 filhos de Rispa e os 5 filhos da irmã de Mical, de Merari. O que acontece aqui? E aí entra onde eu li, no 21:10. Rispa é uma das concubinas de Saul, e os 2 filhos dela foram dados para ser enforcados, junto com os 5 filhos da irmã de Mical. Então, Rispa, quando eles são enforcados no alto do monte, ela pega, aí entra nessa parte que eu li. Ela pega um pano de saco, naquela época era como se fosse uma pele de uma cabra, de um carneiro, uma pele de um animal. Ela pega aquele pano, que era o que eles usavam na época para dizer que eles estavam tristes. Quando uma pessoa, nós vemos isso no primo de Esther, Quando o primo de Esther vai na porta do palácio de Esther, ele se veste pano de saco. É isso que eles querem dizer. A pessoa tira aquelas roupas reais e se veste. A gente vê Davi fazendo isso. Era um costume da época. Então, Rispa, ela pega aquele pano, aquele manto ali, aquele pano grosseiro, e ela vai, e ela fica de frente aos cadáveres. Só, irmãs, que isso aqui é tão profundo que fala que ela tomou, e no começo da seada ela foi. No começo da colheita ela foi. Mas ela ficou muitos meses naquele lugar. Ela viu quase que toda a decomposição dos filhos dela naquele lugar. Ela fez um clamor de alma. Ela não pediu ajuda para ninguém. Ela não foi até Davi. Ela não foi até ninguém, porque ela tinha acesso. Ela era uma das concubinas de Saul. Então, era uma pessoa que morou a vida inteira dentro do palácio. Só que ela não usa nada de influência humana. Ela vai buscar em Deus o que ela necessitava. E aqui é o que o Senhor começou a falar comigo. Eu contei o contexto para vocês entenderem. O clamor de uma alma. Quanto vale o clamor de alguém que quer muito algo? Quanto vale o nosso clamor para Deus?
Esta mulher, ela resolve não se conformar com aquela situação dos filhos dela. Nós sabemos que nessa época aqui, o povo judeu, ele era um povo que eles tinham muito zelo sobre aonde os corpos seriam enterrados. Tanto que quando Acabe e Jezabel foram mortos, eles foram jogados, para que os animais comessem. Isso era algo que Deus determinou, porque eles tinham sido muito ruins, então para que eles não fossem enterrados. Porque aquilo para eles ali era como se fosse um castigo, quando uma pessoa era morta e ela não era enterrada. Porque eles prezavam muito o lugar que a pessoa ia ser enterrada. Eles tinham tudo aquilo dentro deles, era a cultura daquela época. Então, quando uma pessoa, por isso que José de Arimateia, ele pede o corpo de Cristo. Ele pede e ele enterra Jesus, Porque para eles aquilo era precioso. Eles cuidavam muito daquilo. E aí, nesse caso aqui, essa mulher, ela faz um clamor. E o clamor que ela queria é para que a casa dela não tivesse aquela afronta. Para que aqueles filhos dela, mesmo que já foram mortos, estavam ali pendurados no madeiro morto, ela queria que eles fossem enterrados. Mas ela fez um clamor sozinha. Ela clamou para aquele que podia ajudar. Ela clamou para Deus. E ela passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se você for estudar, alguns estudiosos falam que foi 5 meses. Outros falam que foi 6 meses que ela ficou dia e noite. Então, eu quero que vocês entendam algumas coisas que o Senhor começou a falar para mim. Essa mulher Rispa, ela teve uma vida marcada por perdas e tragédias. Ela é uma mulher que pode ser como eu, como você. De repente nós não tivemos os nossos filhos mortos, mas nós tivemos uma vida marcada por algumas perdas, por algumas mortes, por algumas tragédias, por alguns traumas, por algumas traições, por alguns abandonos, por algo que fez com que nós nos entristecesse. Essa mulher teve uma vida marcada por perdas. E o Senhor começou a falar comigo. Primeiro, morreu Saul, que era o marido dela. Saul morreu numa batalha. E Saul também não tinha sido enterrado. Nem ele, nem o filho Jonatas. O corpo dele também não tinha sido enterrado. Ele morreu em batalha. Depois que Saul morreu, Abner, que era o comandante de Saul, um dos comandantes do exército de Saul, ele toma Rispa como mulher. Então ela novamente constitui uma família. Mas depois disso, que Abner toma ela como mulher, Abner também morre. Porque Abner, ele era o comandante do exército do filho de Saul. Quando Saul morre, eu marquei aqui o filho dele, que é Isbosete, reina no lugar de Saul sobre Israel. E Davi reina em Hebrom, em Judá. Então, quando o filho de Saul está reinando, Rispa, ela se casa, fica casada com Abner. Mas passado uns tempos, Abner, ele desentende com o rei da época, que era o filho de Saul, e ele vai e faz uma aliança com Davi. E quando ele vai lá para fazer essa aliança de Davi, Davi recebe Abner, Davi faz uma aliança com Abner, Só que depois, na hora que Abner está indo embora, Davi despede Abner em paz, porque aí Abner fala: Davi, eu sei que você vai reinar sobre todo Israel, e eu quero fazer uma aliança com você. E Davi aceita a aliança. Mas aí o comandante de Davi chega, que é Joabe, e não aceita aquela aliança. Porque existia já lá para trás, Abner tinha matado o irmão de Joabe. Então Joabe vai e mata Abner. Então, primeiro, sobre a vida de Rispa, morre Saul, depois morre Abner e depois morre os 2 filhos dela. Então o Senhor começou a falar comigo que Rispa, ela tinha uma vida marcada por perdas e tragédia, marcada por mortes. E ali naquele momento que os 2 filhos dela morreu, foi um momento que ela quis ficar ali como um clamor por tudo que ela já tinha vivido na vida dela. Não foi só por aquele fato. Então ali, ela fica ali como num protesto silencioso, para que Deus se mova sobre a vida dela. Na verdade, ela queria mover a mão de Davi, para que Davi, que é o único que ele poderia no momento, enterrar os filhos dela e dar um enterro digno. E nós sabemos que esse clamor, e hoje quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou que este clamor da alma de Rispa, ele mudou o passado, o presente e o futuro daquela família.
Ele trouxe dignidade para aquela família que tinha sido marcada por coisas que estavam trazendo indignidade para aquela família. Porque Saul, que foi um rei, ele morreu e ele não foi enterrado, e nem um filho dele. Então, eles estavam trazendo uma marca de pessoas indignas, numa família indigna. E ela quis mudar. Ela quis trazer dignidade para a família dela. E o clamor dela trouxe dignidade. E hoje nós trazemos para a nossa vida, nós vemos que muitas coisas, às vezes, que acontecem na nossa família, tira a dignidade da nossa família, traz afronta para dentro da nossa casa, traz com que a nossa casa não seja reconhecida mais como uma casa que tem uma dignidade sobre ela, talvez sobre um filho, talvez sobre o marido, talvez no casamento, talvez no emprego, talvez uma falência dentro de uma casa. E aqui essa mulher, o clamor dela trouxe novamente a dignidade na família dela. E o Senhor começou a falar no meu coração que nós temos sim que continuar clamando pela nossa casa. Que nós temos sim que continuar clamando pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pelos nossos pais que talvez ainda não são crentes, pelos nossos irmãos. Por quê? Porque isso vai trazer dignidade para aquele que perdeu a dignidade. E o clamor dessa mulher trouxe dignidade. E se nós vemos, Davi se comoveu. As pessoas chegaram em Davi e falaram: Davi, você está sabendo o que está acontecendo? Rispa não sai de cima da rocha. Aqui ela se humilhou. Ali ela pôs aquele pano ali e ela ficou dia e noite. Imagine uma pessoa que foi morava dentro de um palácio. Imagina quanta renúncia essa mulher não fez. Mas sabe o que o Senhor falou no meu coração? Porque para ela já não tinha mais nada. Nada mais importava para ela. Ela queria só resgatar aquela dignidade da família dela. Era o que ela podia fazer por todos aqueles que ela perdeu. E o Senhor começou a falar comigo e falou em Salmo 42, quando Davi fala: porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda eu te louvarei. Muitas vezes a nossa alma está abatida. Essa alma dessa mulher encontrava profundamente abatida. Ela tinha um abatimento de alma, ela tinha uma angústia de alma. Mas todo o abatimento não tirou dela a perseverança. Amadas, ficar abatida é uma coisa e recuar é outra. Ficar abatida é uma coisa e não fazer nada é outra. Ainda que nós estamos passando por momentos difíceis, ainda que nós estivemos passando por momento de tribulação, às vezes de escassez financeira, às vezes não temos emprego, cada uma de nós temos uma aflição. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflição. Só que o que nós temos que fazer é o que essa mulher fez. Ela não pegou a aflição dela e se trancou dentro de um quarto escuro e falou: eu não quero mais viver, estou trancada aqui, não vou fazer nada. Isso não ia adiantar. Mas ela fez algo que adiantaria. Ela fez algo que mudou a situação da família dela. Isso é algo, ela se humilhou perante Cristo, perante Deus. Ela se humilhou perante Deus. E o primeiro ponto que eu marquei aqui foi uma vida marcada por perdas. Segundo ponto, humilhação e clamor moveu o coração do rei. A nossa humilhação perante Deus, a nossa humilhação de não se conformar com a situação que nós estamos vendo. Às vezes essa morte aqui era uma morte física, mas muitas vezes nós vemos os nossos filhos mortos espiritualmente, o nosso marido morto espiritualmente, porque ainda não serve ao Senhor, os nossos filhos que ainda às vezes não servem ao Senhor, as pessoas que estão em volta de nós, que espiritualmente ela é morta. E o que nós devemos fazer perante esse quadro? Nós devemos nos humilhar perante ao Senhor e buscar do Senhor que Ele se mova, porque somente Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. E ela sabia que ela não podia fazer nada, mas existia um Deus no céu que podia mudar toda a história. Como Ana, nós vemos o mesmo caso quando Ana vai ao templo. Todo ano Ana ia ao templo. Ana era estéril. Ana não podia gerar filho, mas ela não se conformava. E todo ano ela buscava em Deus. Até que um dia, nós sabemos que ela fez um clamor de alma. E quando ela clama, a voz dela nem sai. Tanto que o sacerdote Eli fala: Ana, você está bêbada? Ela fala: não, Senhor, eu sou uma mulher com uma alma angustiada.
Ela era como Rispa, uma mulher com uma alma angustiada, porém que não ficou em casa só chorando, mas buscou a face do Senhor. Irmãs, por mais que você venha passar por uma situação difícil, o que você tem que fazer é buscar a face do Senhor. Ele pode mudar a nossa história. Aqui, Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, ele fala assim: por causa disso padeço também por isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo fala que ele ele está certo naquele que eles têm crido. Essa mulher sabia que Deus podia mudar a história dela, e ela perseverou. Irmãs, você pensa que essa mulher, ela se colocou na brecha. Por isso que nós somos chamados de atalaia, de pessoas que se colocam na brecha pela nossa família. Por quê? Ela se colocou na brecha pela família dela. Aqui fala que ela enxotava as aves de rapina e enxotava os animais ferozes que vinham à noite. Ou seja, de dia ela ficava acordada e toda ave que vinha queria comer os filhos dela, ela enxotava as árvores. E de noite tinha feras. E você imagine o fedor, né, o cheiro horrível que era de carne se decompondo. Mas ela preferiu ficar ali até o fim. Sabe o que eu vejo? Que às vezes nós temos que nos esforçar para que conseguir aquilo que a gente tanto quer. O Senhor, às vezes, Ele sonda o nosso coração. Ele sonda a nossa mente para saber até onde nós queremos o nosso milagre. Até onde nós vamos perseverar. Ali, ela perseverou. Ela não se preocupou se estava fedendo. Ela não se preocupou se chovia. Ela não se preocupou se fazia sol. Ela ficou firme. E nós vemos aqui que ela estava em cima da rocha. Hoje nós trazemos para a nossa vida, essa rocha é Cristo. E a palavra diz que nós temos que firmar os nossos pés em Cristo. Que a nossa casa, ela tem que ser firmada na rocha. Né? Não tem a parábola da casa que é feita na areia e a casa que é feita na rocha. Nós temos que firmar a nossa família na rocha. A rocha é Cristo. Amém? Em 2 Crônicas 7, na inauguração do templo, quando Salomão ora, nós sabemos que Deus responde e Deus fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus ainda é assim. Quando nós nos humilhamos, quando nós não nos conformamos. Uma vez eu ministrei uma palavra e era provocadores de milagre. Nós temos que ser pessoas que provocam o milagre em Deus. O que é isso? É não se conformar com a situação que está vivendo. Às vezes, nós estamos vivendo uma situação como aqui Davi estava vivendo, a nação inteira, uma situação de miséria. Não chovia, Davi não se conformou. Ele foi até Deus e Deus revelou para ele o que estava acontecendo. Às vezes nós estamos passando por uma situação no casamento. Nós não temos que falar, mas casamento é assim mesmo, casamento é tudo igual. Não, Senhor, eu não me conformo com essa situação que eu estou vivendo nesse casamento. Eu sei que não é isso que o Senhor tem para mim, porque a tua palavra diz que o meu casamento vai ser assim. Então eu quero o meu casamento de acordo com a tua palavra. Senhor, eu sei que meu filho está assim, mas eu não me conformo, porque eu sei que na tua palavra diz que quando eu ensino uma criança no caminho que deve andar, ainda quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Então se meu filho se desviou, eu não aceito. Eu quero que o Senhor traga ele de volta, porque a tua palavra me garante isso. Então aqui, ela se humilhou. Rispa se humilhou perante a face do Senhor, mas ela não falou nada. E o que o Espírito Santo começou a falar para mim, que ela fez um clamor de alma. A alma dela clamava por justiça divina. A alma dela clamava como se ela falasse: Senhor, os meus filhos não fizeram nada. Quem fez foi o pai deles. Eles não fizeram nada, então eu quero que o Senhor dê um enterro para ele. E ela clamou por aquilo que ela precisava, amém? O terceiro ponto que eu marquei foi que ela renunciou coisas que ela poderia viver. Ela renunciou o conforto que ela vivia no palácio para ficar ali em cima da rocha. Ela renunciou a cama que ela dormia. Ela renunciou os manjares que ela comia ali no palácio para ficar ali.
né, se alimentando às vezes só de pão e água durante todo aquele tempo e clamando ao Senhor. Ela renunciou ali à posição social que ela tinha. Mas ela se humilhou, ela deixou tudo para trás, né? E Paulo, quando ele fala o evangelho, ele fala assim que ele esqueceu das coisas que ficaram para trás e ele caminhava pelo alvo. Se você for estudar a vida de Paulo, a palavra diz que ele foi deserdado. Que a família naquela época, quando as pessoas se convertiam a Cristo, as famílias deserdavam as pessoas. Paulo foi deserdado. Paulo perdeu o cargo que ele tinha na sinagoga, que ele era mestre da lei. Paulo perdeu tudo. Ele fala assim, eu deixei tudo para trás e considerei isso escória, ou seja, coisa sem valor, esterco. Eu considerei isso tudo perda para ganhar a sublimidade de Cristo. Então, esta mulher, ela renunciou tudo em troca da dignidade que ela queria trazer de volta para a família dela. Amém? Amém. E ela vigiou durante muitos meses os corpos do filho. E aqui também existe algo que Deus quer falar conosco. De dia eram as aves de rapina e de noite eram as feras. O que significa isso trazendo para nós hoje? Quando nós estamos passando por um momento de perda, de morte, de traição, de depressão, o inimigo das nossas almas, ele tenta aproveitar essa situação para trazer setas sobre a nossa mente, setas sobre o nosso coração, setas sobre o nosso casamento. Pode ver que quando uma pessoa fica muito doente, enferma, às vezes ela para de congregar uns tempos por causa da enfermidade. E depois ela não consegue mais voltar. Por quê? Porque as setas do inimigo contaminaram a mente dela. Aí a pessoa já começa a pensar assim, mas eu fiquei doente, você está vendo? Ninguém ligou para mim, ninguém deu a minha falta. Mas aquilo não é uma verdade, porque às vezes o pastor já visitou ela, as irmãs foram lá, ou seja, isso é uma seta. Isso é uma seta, porque o inimigo, ele usa setas dele para atingir a nossa mente, para nos prender. E ali o inimigo engana uma pessoa. Pode ver que quando uma pessoa ela já vem com um complexo de rejeição da infância, qualquer coisa que acontece dentro da igreja é motivo para a pessoa sair. Ela fala, não, mas eu fiz aniversário hoje, a irmã fulana não me deu os parabéns. Ela já sai. Porque ela carrega dentro dela um sentimento de rejeição. Ela vem com isso dentro dela. E o que o Espírito Santo começou a falar para mim, é que Rispa, ela olhou aqueles corpos ali, mas ela não deixou que as aves tocassem nele. Sabe, irmãs, às vezes nós passamos por coisas. Morte, uma pessoa que morreu na família, uma traição, um adultério, uma perda de emprego, uma doença. Nós não podemos deixar que o inimigo das nossas almas aproveite dessa situação para nos prender, para nos enlaçar. Aí são as aves de rapina, aí são os inimigos, porque a palavra diz que o inimigo, ele anda ao derredor da nossa vida, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. O que ele procura? Ele procura uma brecha. E muitas vezes, nos momentos que nós passamos de perda, nós abrimos uma brecha. Por quê? O momento da tristeza, da dor, da depressão, a pessoa está muito sensível. Então, qualquer coisa, o inimigo enlaça a pessoa. Aí vem a ira, aí vem a discórdia, aí vem, um sentimento de rejeição. Aí a pessoa ela começa a se afastar da igreja, ela começa a se afastar dos irmãos, ela começa a se afastar até dos próprios familiares dentro da casa dela, ela começa a se afastar. Amém? Então nós temos que vigiar. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi que ela vigiou para que esses inimigos não tocassem nos filhos dela. E nós devemos vigiar para que o inimigo da nossa alma não toque na nossa mente, não toque no nosso coração, não toque na nossa vida enquanto nós estamos passando por momentos difíceis. Amém? E essas são as setas. Então em 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, fala assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? E ela venceu aquela dor, e ela saiu daquele lugar de morte. Ela conseguiu vencer. Depois Davi manda enterrar, e Davi, ele manda pegar o corpo de Saul e também o corpo de Jonatas e enterra junto com os corpos daqueles 7 da família de Saul.
E aí a palavra diz que depois que Davi enterra eles, o Senhor começa a ser favorável com a nação de Israel. Ou seja, esse clamor dessa mulher também fez com que a bondade do Senhor voltasse para a nação de Israel. Porque também o Senhor estava esperando de Davi esse posicionamento de enterrar e de fazer um enterro digno para Saul, que tinha sido rei. Então o nosso clamor, ele não resolve só os problemas do presente. O nosso clamor muitas vezes resolve coisas que ficou lá para trás, do passado, que ainda está na nossa frente. E essa mulher, ela conseguiu sair daquele local de morte. Ela conseguiu vencer aquela batalha. Ela conseguiu vencer aquela barreira. Ela saiu dali. Quando eles enterraram, ela voltou a ter uma vida normal. O que nós passamos, e o que o Senhor começou a falar muito no meu coração, é que muitas vezes tem pessoas que param naquele lugar da morte e não conseguem sair dali. Ela não consegue enterrar aquilo que acabou. Às vezes foi um casamento que acabou, aquele casamento acabou há muitos anos atrás, mas a pessoa guarda aquilo na lembrança dela. Ela não consegue sair daquilo ali. E aquilo ali não deixa ela caminhar. Às vezes uma perda, às vezes uma morte. Então, aquilo ali, a pessoa já morreu, mas dentro dela, ela não sepultou aquilo ali. E o Senhor começou a falar, temos que sepultar as coisas que passaram. Como Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficaram, caminho para o alvo. Nós temos que esquecer coisas para trás. Eu lembrei quando eu estava preparando hoje essa palavra aqui, algumas irmãs sabem, algumas não sabem. Mas antes de eu ser cristã, eu tive um comércio. Durante 6 anos eu tinha uma loja. E quando eu montei essa loja, ela era uma loja de decoração. Quando eu montei essa loja, eu gostava muito da loja. E ela, para mim, virou um motivo de muita alegria na minha vida. E era assim, naquela época, tudo que eu fazia era relacionado à loja. Eu ficava o dia inteiro pensando nas coisas que eu ia comprar, organizando as viagens que eu ia fazer. Porque quem mexe com comércio, a irmã que mexe, né? Quem mexe com comércio é muito envolvente, né, irmã? É muito envolvente o comércio. E você passa a viver para aquilo. Então, durante 6 anos, eu tinha aquela loja. Só que aquela loja, depois de uns 5 anos, ela começou a dar muito prejuízo para mim. Muito prejuízo. E aí eu comecei a ficar muito endividada com aquilo. E chegou um momento que eu tinha que vender aquela loja. Eu tinha que fechar. Porque eu já tinha perdido tudo. Naquela época eu já tinha colocado a minha casa em venda, a loja à venda e o carro à venda, para conseguir pagar todas as dívidas da loja. Então aquela loja para mim não era bom. Só que emocionalmente eu estava presa a ela. Mas eu não era crente. Aí eu me converti. Quando eu batizei em abril, eu lembro que aí o Júlio batizou em dezembro, e depois eu batizei o Júlio batizou em dezembro de 2009, eu acho. E eu batizei em abril de 2010. E entre esse mês que o Júlio batizou e o mês que eu batizei, eu comecei a orar ao Senhor, porque eu precisava sair daquilo ali. Mas eu não conseguia sair daquela situação. E hoje, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou para me trazer esse testemunho, para que vocês entendam o que o Senhor quer falar. Não é só morte física. Aquilo era algo que tinha que morrer para mim. Eu precisava me desvencilhar daquela loja. Mas eu estava apegada emocionalmente naquela loja. Eu não conseguia. Mas aquela loja para mim era um câncer, porque ela estava levando tudo que eu tinha. Mas eu não conseguia sair daquilo ali. E eu tive que fazer uma oração a Deus. E eu falei, Senhor, eu sei que só o Senhor pode fazer. Eu não consigo vender a loja. Porque para mim, vender a loja é como se eu estivesse vendendo a minha própria filha. Eu não consigo fazer isso. E eu não consigo também fechar. E eu não consigo fazer, e eu não consigo manter mais ela. Porque ali já tinha ido muito dinheiro. E aí eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Falei, Senhor, só o Senhor pode tirar esse amor que eu tenho dentro do coração por essa loja, para me conseguir, tanto a mim quanto ao Júlio, eu consegui sair disso. Irmãs, eu comecei a orar nesse sentido. E o Espírito Santo começou a falar para mim hoje, tem coisas que você vai ter que orar. Que tem coisas que você vai ter que enterrar na sua vida. Não sei o que é. Talvez um relacionamento que passou. Talvez algo que está relacionado na sua vida. Não sei. Mas você vai ter que deixar para trás e enterrar. Eu tive que enterrar. Aquilo
tinha tirado já tudo que era meu. Eu não podia mais ficar com aquilo. E aí o Senhor mudou o meu coração. E aí tanto eu quanto o Júlio decidimos vender a loja ou fechar a loja. Mas a gente tinha que vender para tentar tirar um pouco do prejuízo. E a gente começou a orar nesse sentido. E o Senhor colocou uma calma no meu coração. Ele mudou o meu coração, Ele mudou. E eu realmente estava doida para vender. Sabe quando como diz o Júlio falava assim, eu não quero mais nem entrar dentro da loja. Deus realmente tirou aquele amor que a gente tinha por aquilo ali, porque aquele amor não estava nos fazendo bem. Porque o Senhor não estava mais naquele negócio, entendeu? Eu precisava sair daquilo ali. Então tem coisas na nossa vida que nós temos que tirar de dentro do nosso coração. Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e realmente enterrar aquilo que precisa ser enterrado. E aí o Senhor tirou do meu coração e nós conseguimos vender a loja, vendi a casa. E foi tão sobrenatural, mas era assim, eu precisei fazer uma aliança com Deus. Enquanto eu não me batizei, nada acontecia, estava tudo travado. E eu senti no meu espírito que eu precisava fazer aquilo. E era uma aliança, porque Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não adianta eu querer que Deus faça tudo para mim e eu nada para Ele. Não é assim que funciona. E nós sabemos disso. Essa mulher, ela saiu de tudo que ela tinha, renunciou tudo e entregou a vida dela para Deus. É isso que ela fez, igual a Raabe. Ela entregou a vida dela e da casa dela para Deus. Aí Deus entra. Deus é um Deus de aliança. E quando eu me batizei em abril, passou abril, maio, junho. Em junho, nós conseguimos vender. Foi sobrenatural. Eu lembro que foi uma amiga minha, que ela já era crente naquela época, ela já era crente. E ela foi na loja, a Noemi, ela falou, Neca, para Deus, você está orando para vender sua casa, vender a loja, você quer vender para começar tudo de novo. Ela falou, Neca, para Deus as coisas é assim, ó. Quando Deus resolver fazer, vai ser da noite para o dia. Irmã, aquilo foi profético, porque aí surgiu uma pessoa para comprar a loja. Nós estávamos conversando com o homem no balcão ali da loja e acertamos, então ele vai fechar, ele falou, pode rodar o contrato, vamos fechar por tanto e tal. Tocou o telefone, eu fui atender, a mulher que tinha visto a minha casa, eu tinha feito uma proposta, ela fez uma contraproposta, depois eu fiz outra proposta para ela, ela ligou e falou assim, olha, eu e meu marido resolvemos ficar com a casa, pode fazer o contrato. Aí eu desliguei o telefone, o gerente do Sicredi estava lá na loja, ele entrou. Aí ele fez assim que queria falar comigo, tudo no mesmo tempo. Porque nisso a gente pensava, como a gente vai vender a loja se o Júlio vai ficar desempregado? Porque o Júlio tinha pedido demissão do banco para gerenciar a loja. E eu falei, Deus vai entrar em providência, né? E aí o gerente me chamou, aí ele falou assim, eu vim aqui perguntar para o Júlio se ele quer trabalhar, quer abrir uma vaga lá no Sicredi para ele. Irmãs, foi instantâneo, eu vendi a loja, vendi a casa e o Júlio conseguiu emprego no mesmo dia. Então foi algo sobrenatural. Então Deus esperou nós abrirmos o nosso coração para Ele poder trabalhar. Deus não trabalha se nós não deixarmos. Porque muitas vezes nós atrapalhamos a Deus. E o Senhor começou a falar no meu coração. Se eu ficasse olhando para aquela loja ali, né? Ficasse olhando e não deixasse Deus sepultar o que precisava ser sepultado, Ele não ia virar a página da minha vida. E depois nós, né, começamos um novo tempo, uma nova casa e pagamos tudo o que nós devíamos. Amém. Começamos de novo uma nova vida com Cristo. Amém. Então eu creio que Deus tem algo para fazer sobre as nossas vidas. Amém. Deus tem algo para fazer. Então o clamor da alma de Rispa, ele mudou o passado de Saul, trouxe dignidade. Ele mudou o presente e ele mudou o futuro na nação de Israel. O nosso clamor, ele move o coração de Deus, amém? Então você que está orando, colocou algo no coração, nessa oração sua, você que está ali se humilhando perante Cristo, está com o seu pé firmado na rocha, saiba, o nosso clamor está movendo o coração de Deus, amém? Você continue clamando, porque Deus vai agir. Amém? E abra o teu coração, esqueça as coisas para trás. Deus tem algo novo, Deus quer que você olhe para frente. Deus quer que você sonhe os sonhos dEle. Né? Nós precisávamos fechar aquele ciclo da nossa vida. Não era mais, Deus não estava mais naquele negócio, Deus não estava mais. E nós entendemos, e muitas vezes nós temos que entender, amém? Deixar Deus tirar de dentro de nós coisas que Ele não quer mais. Amém? Coloca a mão no teu coração. Peça para o Espírito Santo te revelar.
O que você tem que enterrar na tua vida? O que você tem que deixar Deus enterrar? Deus levar para o mar do esquecimento. Talvez traumas, talvez histórias, talvez pessoas que já faleceram e você não se conforma e você precisa desse consolo do Espírito Santo sobre a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és um Deus fiel. Faz com nós, Pai, como o Senhor fez com essa mulher. É que essa perseverança dela em clamar ao Senhor, o Senhor moveu o céu, o Senhor moveu o coração do rei a favor desta mulher. Mova, Senhor, o teu coração a favor da tua igreja. A tua igreja tem clamado, Pai, aquela que está clamando, Pai, na área financeira. Tu és o Deus do ouro e da prata. Tu és o Deus que abre porta onde não há porta, como a irmã Elisângela já falou aqui. Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus que um dia havia fome em Samaria e no outro dia havia fartura. O Senhor ainda move, Senhor, o céu. O Senhor ainda abre as janelas do céu. O Senhor ainda muda a história. O Senhor ainda traz dignidade para as nossas casas. Pai, tudo aquilo que trouxe indignidade para nós, tudo aquilo que foi uma afronta na nossa vida, tudo aquilo que foi uma mancha na nossa casa, o Senhor pode apagar. O Senhor pode trazer no mar do esquecimento. O Senhor pode mudar a nossa história. Senhor, meu Deus e meu Pai, começa um novo tempo nas nossas vidas. Move o nosso coração, Senhor, para te buscar. Move o nosso coração para o novo do Senhor. Pai amado, que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tira de nós tudo aquilo que não convém. Passa realmente o teu sangue sobre a nossa vida nesta noite, Pai. Passa a tua água viva, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que é necessário para que nós possamos viver o novo do Senhor. Molda o nosso coração. Chama no Senhor num particular. Como esta mulher ficou dias ali sozinha, Senhor. Mas o Senhor estava com ela. O Senhor a protegeu, o Senhor a fortaleceu, o Senhor renovou a força dela a cada dia para que ela continuasse este clamor. Renova as nossas forças, Jesus. Renova as nossas forças. Que nós possamos ser renovadas nessa noite. Que nós possamos, Senhor, ser reanimados em Ti. Senhor, começa algo novo. Que o nosso coração venha ser moldado para fazer o Teu querer e não o nosso querer, Pai. Pai, nos faz fazer o teu querer, nos faz sonhar os teus sonhos, nos faz viver os teus projetos, Pai. Quantas mulheres que estão aqui, que estão nos assistindo, que nasceram para pregar a tua palavra, Pai, mas ainda não estão pregando. Então eu quero orar para que todo impedimento no reino espiritual seja caído por terra agora. Pai amado, que tudo aquilo que precisar ser tirado, seja tirado. Todas as barreiras, todos os grilhões, tudo aquilo que atrapalha essa mulher a desenvolver o ministério que o Senhor tem na vida dela, que seja caído por terra agora, Pai. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu clamo por essa alma que não consegue clamar. Eu clamo por essa vida que não consegue clamar. Pai, tira ela disso, Pai. Leva ela em cima da rocha. Firma os pés dela na rocha e faz ela viver algo novo na Tua presença. É que eu te peço em nome de Jesus.